João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade, Senhor. Nos dê entendimento e sabedoria vindo de Ti, para que possamos compreender a Tua palavra. E é em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Nós vimos desde ontem falando a respeito de frutos. E talvez o texto mais emblemático a respeito de fruto que aparece no Novo Testamento seja João 15, de 1 a 11. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta aqui com a metáfora mais conhecida, a planta mais conhecida com a qual ele compara a igreja e os crentes, a videira. Enquanto em muitos outros lugares ele fala sobre árvore, como nós meditamos ontem a respeito das árvores, às vezes ele compara-nos com a figueira, a videira, o pé que produz as uvas. Ela é a árvore que mais retrata nos seus detalhes a parceria, vamos dizer assim, a junção do Senhor com os seus servos. E quando em João ele fala, o texto que nós acabamos de ler, ele é enfático para nós entendermos: eu sou a videira verdadeira. E por que eu falo que a metáfora melhor, a melhor história, a melhor planta que há para comparar? É porque a videira, no tipo em que ela era cultivada, ela vai nos fazer entender algumas coisas que outras plantas não são. É fácil falar a respeito de figueiras ou outras árvores frutíferas, dizendo sobre frutos, mas a comparação ela é limitada. A figueira não, ela vai trazer uma comparação muito mais completa. Porque a videira, quando ela é cultivada,
os ramos, eles são enxertados num tronco mais antigo. Então ele tem um tronco mais antigo, ela é um tronco lenhoso, mas ele não sustenta muito peso sobre ele. E aí os produtores, eles vão pegar um ramo de uma outra planta, eles abrem um pequeno orifício, um buraco no tamanho certo, e eles encaixam esse ramo para que ele tenha contato com a seiva original e cobrem, e a planta, ela como se absorve aquilo como um implante. E a partir daquele momento, a seiva do tronco original, ela começa a alimentar aquele ramo novo. E aí há a mistura da força das raízes, trazendo alimento, com o que pode ser produzido por aqueles ramos novos que estão sendo colocados naquela planta. É um enxerto. Tão comum nas regiões que o pessoal cultiva laranja, por exemplo. Bem próximo aqui de nós, você pode encontrar qualquer plantação de laranja. Quem faz essa produção, ele sempre produz a laranja em cima de algo interessante, né? Ele enxerta o galho de laranjeira em cima de um pé de limão. A laranja cresce, mas ela não fica azeda. E ela produz em cima do tronco do limoeiro. Lá no Oriente Médio era a videira, a uva. Você enxertava, você poderia ter vários tipos de uva no mesmo tronco. E assim elas produziam. E quando Jesus ele nos chama, ele fala: eu sou a videira. Porque o tronco era algo que às vezes era centenário, era grandioso. Israel, quando entra na terra prometida, Deus promete para ele vinhas que eles não plantaram. Então eram videiras já fortes, enraizadas, árvores duras, prontas para resistir todo o clima daquela região, e onde eles poderiam ser implantados e poderiam colher os seus frutos. E Jesus nos chama em João 15, falando: eu sou a videira. E ele aponta para nós e diz: e vocês são os ramos. E o versículo de 1 a 4, ele vai dar um apanhado geral. Releia comigo, de 1 a 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ontem nós falamos sobre a árvore boa que produz bom fruto e a árvore mau que produz mau fruto. E foram algumas vezes que a pergunta veio a mim: mas e a árvore não tem jeito, não tem uma diferença? Há pessoas que perguntaram: e uma árvore boa, uma hora um fruto não pode sair estragado no meio da árvore boa, ou uma árvore ruim, se fizer alguma coisa, não tem como fazer uma mudança. A árvore é uma comparação pequena, mas quando Jesus compara aqui com a videira, ele vai dizer: você só produz porque você está enxertado em mim. E aí ele complementa tudo aquilo que nós vimos quando falamos a respeito da árvore. O verdadeiro cristão, ele tem que produzir fruto. Agora, como é que ele produz fruto? Quando ele é ligado à videira. Nós só produzimos fruto quando nós estamos ligados a Cristo. Nós só vamos gerar alguma coisa quando nós estamos ligados à vida verdadeira. Não há outro modo. E Jesus vai nos falar isso nos primeiros versículos. Ele diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e ele coloca vocês em mim para que vocês possam produzir fruto. E ele seleciona os que estão em mim, porque aquele que produz, ele limpa. E quando ele for limpo, ele vai produzir mais ainda. Mas aquele que não produz, ele corta e lança fora, para que ele não fique se alimentando da seiva ali constantemente e tire o alimento dos outros que estão produzindo. A palavra fala: aquele que não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa. Cortar e limpar aqui, na nossa tradução, são usadas duas palavras bem diferentes para a gente entender. Por isso ele diz limpa. Algumas traduções vão dizer poda, né? Para alguns, podar uma árvore é você cortar galhos fora. E as duas palavras são bem parecidas, porque ele fala que a ação ela é bem parecida. Entre podar
e cortar, a diferença é só onde no galho ele vai colocar a serra. Porque o galho podado, ele deixa uma ponta para que ele possa brotar novamente, mas ele perde grande parte da sua madeira. Mas o galho cortado, ele é tirado na sua raiz, ele é tirado no pé, para que ele não venha a crescer de novo. São duas coisas diferentes, são cortes, eles vão ser dolorosos, eles vão ter dificuldade, mas o bom agricultor, que tem com perfeição e sabe como lidar com a planta, na diferença muitas vezes de 1 centímetro, ele consegue fazer uma mudança total, onde ela vai produzir mais, onde ela vai ser tirada fora. E quem faz isso é o agricultor. E por isso ele nos chama e fala nos primeiros versículos: nós estamos ligados a Cristo. E estando ligado a Cristo, nós vamos produzir fruto, se nós permanecermos em Cristo. E a palavra central aqui que a gente vai meditar nessa noite é justamente essa: permanecer. Você pode olhar aí no texto, e se você ler ele com calma, do versículo 1 ao versículo 11, você vai ver que pelo menos 11 vezes a palavra permanecer aparece aí nas suas diversas flexões. É aquele que permanece, permanecei, permanecerdes, mas ele vai aparecer aí pelo menos 11 vezes sendo repetidos. Por que tudo isso? O segredo da vida cristã está em permanecer. Porque Jesus nos disse que se eu quero dar fruto, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que permanecer nele. Se eu quero andar com Deus, eu preciso permanecer nele. Se eu quero fazer alguma diferença, eu preciso permanecer. E é justamente o permanecer, estar no mesmo lugar, passar pelas tempestades. Porque se a gente falar permanecer, não é simplesmente estar, mas é passar por alguma coisa. Permanecer é ficar mesmo quando é mandado embora. Permanecer é quando as dificuldades vêm incentivando você a abandonar o caminho que tem tomado. Você, com insistência diante do Senhor, se mantém firme nos passos que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Permanecer é ficar, mas não sem oposição. Porque se não há oposição, é simplesmente ficar. Mas quando há algum tipo de oposição, aí é permanecer. E para permanecer na presença de Deus, a oposição ela sempre vai estar ao nosso lado. Porque o inimigo das nossas almas, de forma alguma, ele quer permitir que nós continuemos no caminho de Deus. Ele vai se levantar em todo momento tentando nos derrubar. E nós precisamos aprender a permanecer em Deus. Então, quando nós olhamos aqui a palavra, eu tenho aqui pelo menos 3 razões e motivos de permanência. 3 ações nos quais nós permanecemos em Deus. A primeira que eu quero chamar a sua atenção, ela está lá no versículo de número 10. O versículo 10, se você ler lá do versículo 5 até o versículo 11, você vai ver que muitas vezes ele repete a mesma palavra. E se você não fizer uma leitura atenta, você muitas vezes não vai entender metade do que está sendo dito pelo apóstolo João. Mas no versículo de número 10, vamos pescar o versículo 10 aqui, e aí talvez depois, você lendo mais uma vez, você vai entender com mais clareza. Ele nos diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se guardardes os meus mandamentos, né? O que é permanecer em Deus? Primeiro, permanecer em Deus é guardar os mandamentos de Deus. Aqui ele vai se repetir desde o versículo 5 e vai falando que nós temos que permanecer em Deus e Deus vai estar conosco. O versículo de número 6, ele fala que se alguém não permanece, ele é lançado fora, em comparação com o que nós lemos lá do galho que não frutifica. Se alguém não permanece, é lançado fora. Nós precisamos permanecer em Deus, nós permanecemos em Deus, Cristo permanece em nós. Mas lá no versículo 10 ele vai explicar como é que nós permanecemos em Deus. Nós permanecemos em Deus guardando os mandamentos de Deus. Por isso permanecer não é simplesmente ficar.
Muitas pessoas ficam no lugar onde estão, continuam morando na vizinhança onde sempre viveram, eles continuam a conviver com as mesmas pessoas que sempre conviveram. Eles ficam nos bancos, nas igrejas, eles ficam nas ruas, eles ficam diante da televisão, vendo o mundo passar nos seus olhos. Ficar é simplesmente estar parado, é estar inerte, é não ter ação. Mas permanecer é colocar esforço para executar algo. E quando a palavra nos fala sobre permanecer, ele vai nos sinalizar primeiro. É interessante que os apóstolos, eles escreviam muitas vezes assim, era um costume judaico fazer esse tipo de repetição. E por isso só lá no versículo 10 que ele abre a palavra mandamentos para nos explicar o que ele já vinha falando desde o começo do texto. Permanecer é frutificar. Permanecer é estar na presença de Deus. Permanecer é ser ligado a Cristo. Permanecer é guardar os mandamentos de Deus. Então, como é que nós produzimos fruto? É preciso permanecer em Cristo. Mas para permanecer em Cristo, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Se eu não guardo os mandamentos, eu não estou em Cristo. E talvez você se pergunte, quais são os mandamentos? Certa vez um jovem fez essa pergunta para Cristo, e ele falou: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Todo mundo já ouviu falar sobre eles. E aquele jovem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. E aí Jesus chega nele no primeiro mandamento, justamente, e diz: ó, vai e vende tudo que você tem. Talvez você passou muitas vezes nesse texto e não percebeu que o jovem disse que guardava todos os mandamentos. E Jesus foi só no primeiro. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. E aquele jovem tinha a sua riqueza diante de Deus. Tanto que quando Deus falou: você quer ser perfeito? Você quer me seguir? Vende tudo que você tem. O sentido não era de vender, não era o dinheiro, mas o que é que está mais valioso na sua mão? Jesus chegou só no primeiro, ele falou: observo todos. Só no primeiro, e já mostrou: o primeiro você não cumpre. Você tem os seus bens em mais autoestima do que a mim. Os mandamentos de Deus, eles estão aí na palavra. Nós os conhecemos. O problema não é saber os mandamentos. Então, tire da sua mente o pensamento: quais os mandamentos que eu preciso guardar? Não é conhecer, você já os conhece. Todos nós já o conhecemos. A questão é praticar. Então, o problema não é a gente saber quais são os mandamentos. O problema é que a nossa mente, ele quer conhecer, ele diz que precisa conhecer para achar uma maneira de os dobrar. A nossa mente procura algo para poder explicar. Quando ele diz: não matarás, e a gente começa a procurar explicação. E quando você vai estudar os mandamentos com as pessoas, geralmente elas começam a dizer: ah, não matarás. Não, mas e se o sujeito, ele for para a guerra, por exemplo, e lá ele tiver que enfrentar inimigos? Ele começa a querer entender o mandamento numa situação em que ele não está vivendo, não faz parte do seu contexto. Ele pergunta sobre guerra num país que não entrou nas últimas guerras. Da Segunda Guerra Mundial, um pequeno contingente foi lançado do Brasil. Qual a guerra que o Brasil tem participado nos últimos 30, 40 anos? E aí quando a gente fala: não matarás, a pessoa já lembra no contexto de guerra para perguntar: e se eu for mandado com um soldado, eu vou ter que matar? As pessoas perguntam coisas que estão fora do seu contexto, não porque eles querem conhecer o mandamento. Muitas vezes é porque a gente quer saber qual a brecha que há nele, por onde eu posso escapar deles. Então, quando a palavra fala: para permanecer em Deus, eu preciso guardar os seus mandamentos, a pergunta não é quais são os mandamentos, porque nós os conhecemos. A pergunta é: eu estou disposto a seguir os mandamentos de Deus? Porque quando nós abrimos a Bíblia e ela nos ensina algo, e nós desviamos o nosso pensamento por achar que eu não preciso aplicar aquilo, e a gente fica tentando achar explicação, mas acho que isso aqui era só lá para o templo do Antigo Testamento. Nós estamos fugindo dos mandamentos de Deus. Quando a palavra nos fala que nós devemos amar ao próximo como nós mesmos, e nós começamos a indagar quem é realmente o nosso próximo, isso foi o que os fariseus fizeram. E Jesus dá a pior resposta para eles:
Porque eles apontam o próximo que eles não gostariam que fosse. Amar ao próximo é simples, o difícil é agir. Porque a gente fica perguntando: e quem será o nosso próximo? Nós queremos que a pessoa não seja o nosso próximo. Mas a palavra é simples: próximo é aquele que está próximo. Chegou perto, é próximo. Não há exclusão em todas essas coisas. E a palavra nos chama a guardar os mandamentos de Deus. Porque se nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós seremos jogados fora. Olha o que diz lá o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E o versículo 10 fala: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, se a gente guarda, nós estamos no amor de Deus. Se nós não guardamos, nós somos lançados fora. É simples a sentença. Esse é o primeiro. Para permanecer em Deus, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Segundo lugar, versículo de número 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu guardo os mandamentos, e agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar fruto. Aquele que está em mim dá muito fruto. Repare que o evangelista, ele nos fala aqui, ele não se contenta em dizer dar fruto. Não é produzir uma vez na vida. Não é simplesmente gerar um fruto. Isso parece aquela história: o sujeito ele planta uma árvore, uma laranjeira ou uma mangueira num pote de barro, numa vasilha pequena, e ali ela ainda pequena, ela dá um fruto. Pelo menos na internet a gente já viu isso. Às vezes uma laranja, às vezes uma manga, ela fica ali pendurada, o pé quase pendendo e caindo, e parece que aquilo é a 8ª maravilha do mundo. Porque a gente se espanta a ver uma árvore tão pequena, com uma fruta tão grande. Mas quando o evangelista ele nos fala, ele não está falando de a gente uma árvorezinha pequena com um fruto gigante, dizer agora eu produzir alguma coisa. Ele não está falando de uma bananeira lá que dá o cacho e depois aí você tem que cortá-la fora, porque ela não tem mais chance de estar produzindo muita coisa a mais. Ele está falando de árvores que frutificam ano após ano. E o exemplo que ele traz é de uma videira, que ela não produz só um fruto, são produzidos em cachos e em grande quantidade. A árvore que é relatada lá nos livros de Josué e no livro de Êxodo, que os israelitas, quando chegaram na terra prometida, eles trouxeram um cacho de uvas que era tão grande que eles precisavam colocar ele numa madeira e 2 homens, um segurar numa ponta, outro na outra, para poder carregar. É disso que ele está falando quando ele diz produzir muito fruto. O versículo 5 é claro: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A sentença ela é simples, ela vem sobre o que está no versículo 4. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Assim está no versículo 4. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, e aí nós produzimos muito fruto. A pergunta é: Cristo tem estado em nós? Essa é a pergunta que nós temos que fazer nesse segundo momento. Se está em Cristo aquele que guarda os seus mandamentos, a gente já sabe qual tipo de atitude deve estar na vida do cristão. Mas aí ele vem e diz: o cristão tem que produzir muito fruto. E muitas vezes a gente vive e nós não estamos produzindo esse fruto todo que a palavra está falando. E aí já vem as desculpas no coração do crente. Ah, mas antigamente, nos tempos primeiros, nos tempos dos apóstolos, nos tempos da igreja primitiva, talvez você não vá tão longe, fala nos tempos aí dos nossos antepassados, algumas gerações atrás. E nós ficamos sempre espelhando nos outros, em outros tempos, em outros lugares, em outras situações, para disfarçar o fato que é notório na palavra de Deus, que nós, muitas vezes, não estamos nos enquadrando naquilo que a palavra fala.
A gente vem para a igreja dia após dia, domingo após domingo. Nós nos acostumamos a assistir culto após culto. E a gente canta, nós mexemos e fechamos os nossos olhos. Muitas vezes levantamos as nossas mãos, nós derramamos lágrimas, nos esforçamos, oramos. E aí quando nos perguntam o que você vai fazer na igreja, a gente fala, eu vou glorificar a Deus. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, lá no versículo de número 8, ela vai nos dizer: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E ela nos chama a atenção que o nosso caminho, ele tem estado fora do caminho da palavra de Deus. Isso é para quê? Para dizer, não, você agora é um condenado, você não vale nada, você não pode fazer nada. Não é isso que a palavra está nos dizendo. Ela traz um padrão para a nossa vida. E ela diz, observe o que está escrito.